Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do professor Tarcísio. Esse vídeo não é um vídeo específico de aula. Como vocês sabem, as pessoas que acompanham esse canal são estudantes do Instituto Federal, no qual leciono no Colegiado de Agronegócio. Mas eu também decidi, deixar um canal aqui livre, aberto, para a comunidade. Tanto os conteúdos que eu gravo em aulas, das disciplinas que eu leciono, como também dos comentários que eu faço. Esses comentários normalmente seriam comentários que a gente já faz em sala de aula do que está acontecendo no dia a dia relacionado às disciplinas que nós lecionamos. Esse comentário de hoje, ele vai estar relacionado às questões de economia agrícola, especialmente, e a fundamentos do agronegócio. E também pode-se entender aqui um comentário que provavelmente seria abordado numa aula de políticas públicas para o agronegócio. Mas então vamos lá. Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é sobre as declarações que foram feitas, postadas, na verdade, pelo deputado Eduardo Bolsonaro, filho do atual presidente da República, que, devido tanto à sua posição como deputado, como também no caso da sua participação na Comissão de Relações Exteriores e, evidentemente, como filho do presidente, acaba tendo uma repercussão de maior dimensão do que a declaração de um outro congressista. E essas declarações são ataques à China em relação aos seus interesses políticos, e seus interesses econômicos e de participação no poder mundial. Mas o nosso enfoque aqui vai ser especialmente em relação ao agronegócio brasileiro e o que tem a ver a China, esse avançar econômico da China, esse avançar político da China em relação à nossa economia, que está baseada hoje especialmente no agronegócio e ainda, infelizmente, somente no agronegócio de commodities. Mas vamos lá. O interessante aqui é uma reportagem que está na BBC, tá? Da senhorita ou senhora Mariana Schreiber, que aportuguesando seria Mariana Schreiber, não um sobrenome alemão, onde ela faz uma entrevista, ou ela analisa uma entrevista do diplomata aposentado Roberto Abdenur, que foi embaixador tanto em Pequim, de 1989 a 1993, e nos Estados Unidos de 2004 a 2006. Por que a opinião, nesse caso, do senhor Abdenur é tão importante? Porque ele esteve dos dois lados dessas duas grandes potências a qual o Brasil tem que se relacionar. Tanto nos Estados Unidos, então ele esteve lá, acompanhou, conhece parcialmente esse pensamento deles, como esteve na China, evidentemente que um tempo mais distante. Então nós podemos dizer que o planejamento econômico que se desenhava na China naquele momento fosse exatamente o que está sendo executado hoje. Mas também, é óbvio, a pessoa estabelece contato com a cultura, com as pessoas e passa a conhecer muito de como que ocorre o processo político-econômico dentro daquele país. Tá? Então a opinião dele é muito interessante. E ele fala de alguns aspectos interessantes, algumas críticas que ele faz a essa polêmica levantada por Eduardo Bolsonaro. Ele fala o seguinte, que nós temos que tomar muito cuidado em ficar levantando essas polêmicas, porque muitos que estão defendendo as polêmicas levantadas por Eduardo Bolsonaro, por este representante no Congresso, essas ameaças que a China faz, o que é permitido inclusive pelo governo de Pequim, lembrando, uma embaixada aqui, um diplomata aqui da China não vai fazer uma declaração, a não sei que ela esteja aprovada, tem o aval de Pequim. Lá eles têm um sistema muito mais centralizador. Então, portanto, sim, quando um diplomata está falando aqui, ele já está dizendo o que o governo chinês quer dizer. E ele fala para a gente tomar muito cuidado com essa história. Sim, nós podemos ameaçar a China porque nós temos uma coisa que a China precisa muito, que é soja, que são as commodities, precisa de alimentos. Então é uma questão de segurança alimentar. A China não vai desprezar o Brasil tão facilmente. E ele fala, calma lá. Acaso sim que a China não restringiu, não é que ela encerrou os contratos comerciais, mas ela dificultou. Aí ele cita aqui
uma reação que Pequim teve em relação à Austrália, que também tinha esse comportamento de crítica ao governo chinês e ao seu avanço econômico, tanto no campo do agronegócio, mas agora em especial na questão da tecnologia, né? Tecnologia de transmissão, no caso da internet 5G. E ele taxou em 80% a importação de cevada do país e desencorajou os chineses a estudarem ou fazerem turismo na Austrália. Até porque, com essa política beligerante em relação aos chineses, começou a se manifestar, então, um processo mais intenso de racismo na Austrália em relação aos chineses. E lembrando aqui, o Abdenur lembra que, segundo dados do Banco Mundial, a Austrália é o 6º maior exportador para a China, à frente do Brasil, que aparece em 7º. Então essa história de que a China não tem coragem de peitar porque é um grande importador de alimentos não é absolutamente verdade. Tanto que o importador mais importante, sim, sofreu algum tipo de cerceamento, né, de dificuldades nas negociações. E nesse ponto aqui a gente começa a entrar no assunto especialmente que eu quero analisar a partir dessa polêmica provocada pelo deputado Eduardo Bolsonaro. O Abdenur fala assim, que é uma ilusão acharmos que a China vai continuar dependendo eternamente das nossas importações. Há outros países no mundo e a China está financiando projetos agrícolas importantes na África, em regiões que têm um clima e solo parecidos com o Brasil. Está em entendimentos também para aumentar a produção de soja na Rússia e na Ucrânia, ele exemplificou. Então é justamente isso que eu chamo a atenção há aproximados 10 anos. Há aproximados 10 anos eu venho comentando que o agronegócio brasileiro e toda a nossa economia, na verdade, está numa situação muito delicada, porque nós temos hoje uma alta dependência da China, e sim, é o contrário, nós dependemos muito mais deles. A posição estratégica que a China tem no mundo hoje é muito, mas muito mais forte que a brasileira. Nós somos uma carta muito mais fácil de ser descartada, porque a China vem movendo os seus pauzinhos de conseguir essa independência, né, para a sua segurança alimentar em várias frentes de trabalho. Então aqui ele cita a África, e a África eu venho comentando muito sobre isso, há muitos anos que eu venho comentando por que a África tem se tornado esse xodó, né? Aliás, nós temos aqui uma reportagem, inclusive, que ela é de 2013, da BBC Brasil, e é justamente essa a pergunta, né? Eles colocam assim, africomania. Região mais pobre do mundo é o xodó de investidores. E entre esses investidores, principalmente a China. Principalmente a China. Mas não é só lá não. A China está investindo inclusive no Brasil. A China está investindo no Brasil. A China tinha um processo de avançar em compras de terra no Brasil, porém, devido a uma alteração na legislação provocada, movida inclusive pelo próprio Lula, em 2010, ali na saída dele, impediu essa compra de terras. Porém, isso não impediu o aporte de financiamento com compra casada. Então a China investe, mas há um acordo já para que isso seja exportado diretamente para a China. Nós temos o caso aqui, está ali no Notícias Agrícolas, tá? Um site de 2011, 24 de março de 2011, que fala: a China investirá 7 bilhões na produção de soja em Goiás. Diz a reportagem: o estado de Goiás plantou nessa safra aproximadamente 2,5 milhões de hectares, com a previsão de colher 7,8 milhões de toneladas. Com os investimentos chineses que estão chegando, então, para intensificar, ampliar e aumentar essa produtividade, a expectativa do estado de Goiás é dobrar tanto em produção quanto em área de cultivo do grão nos próximos 7 anos, para atender uma exigência de exportar 6 milhões de toneladas ao ano para quem?
diretamente para a China. Se este acordo for fechado, os chineses esperam que o Estado exporte 6 milhões de toneladas da oleaginosa para eles por ano. Para essa expansão, o Estado prevê renovar 3 milhões de hectares. Do quê? De pastagens degradadas. Como vocês sabem, tanto aqui na nossa região do Paraná, na região do Arenito, boa parte do Mato Grosso do Sul, Goiás, não há uma cultura de cultivar as pastagens. Aqui é muito utilizado, eu creio que em outros estados também tem, a expressão gigolô de vaca, né? Que a vaca tem que comer aquele restinho de capim que tem ali e lamber terra para sobreviver. Por quê? Porque esses produtores apostam em grandes áreas de extensão para a produção de gado, com baixíssimos investimentos. Então, como nós estamos falando de grandes áreas concentradas na mão de um produtor, com baixíssimo investimento, mesmo que essa produção de gado gire de uma forma extremamente lenta, que ele vai demorar 2, 3 anos para vender aquela cabeça, para ele ainda está valendo a pena. Porém, com oscilações, né, no preço da carne e com o crescimento do valor do soja, por causa desse interesse a partir da década de 90, né, no aumento da compra da China e na elevação do preço dessa commodity, muitos desses produtores passaram a olhar com os outros olhos para suas terras. Só que aí vem um problema, precisa de um grande investimento para uma região se tornar produtiva. E hoje não basta aquele processo lento, né, de um produtor começar a investir, se tornar produtor de soja, investir nas suas terras, apostar o seu dinheiro naquilo, muitas vezes até se desfazer de outros bens, até parte da propriedade, ele investir naquilo, e aí aquele processo lento de mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, até você ter um pool ali de produtores de soja, e que aquela região então se torna uma região interessante como exportador, para se investir em infraestrutura. Não, isso não ocorre mais, né? Esse fenômeno foi aqui, no Paraná, Rio Grande do Sul. Mato Grosso já foi um processo diferente, já começou um processo de investimento também na década de 80. Hoje, a coisa é feita já de uma forma sistêmica em grandes áreas, então precisa chegar um aporte financeiro. E é isso que a China fez em relação a Goiás. Lembrando que quem visitou a China aqui para falar desse potencial de Goiás foi o próprio presidente Lula. Então há um investimento, né, em máquinas, em infraestrutura, no caso na construção de estradas. Só que a China não está de olho só no Brasil, não está fazendo só no Brasil para ter essa venda casada. Além da Rússia, da Ucrânia, nós temos a Argentina aqui. Nós estamos na Argentina com grandes investimentos chineses e também na compra de terra. Mas é lógico que o grande xodó é a África. Tá? A produção, tá, gente? O texto agrianual de 2012 já falava, existem 2 grandes estudos que concluíram que a oferta de alimentos para a população crescente virá da onde? Da América Latina, especialmente as terras de produção de soja, que aí no caso da Argentina foi sim a transformação de pastagens também para a produção de soja, e na América, a outra parte da América Latina, uma parte muito maior inclusive, vai ser no Brasil. É óbvio que está envolvido também o Paraguai, e vocês sabem que grande parte dessa produção do Paraguai é uma produção de brasileiros que estão lá, e o próprio Uruguai. Mas estão já avançando, tá? Outras regiões também, outros países, como a Bolívia, né? E nós estamos virando aqui o verdadeiro cone da aplicação de agrotóxicos, né? Porque nós estamos virando esse cone da produção de soja. Porém, tá, gente? A África tem se mostrado muito atrativo para os chineses, até por causa da situação de fragilidade institucional, econômica que tem os países africanos. E há um interesse também que a população africana, né, os países, a sociedade ali, cresçam também no sentido social e econômico. Por quê? A China tem essa relação essa questão de ser muito mais forte do que o Brasil. Por quê? Porque eles têm uma troca. Eles tanto podem comprar como eles podem vender muito mais. Então eles absorvem essa produção, porque nós estamos falando de uma população de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas,
e eles já têm a mercadoria para colocar ali. Então, eles estão vendendo outros produtos para esses países. O Brasil não tem essa opção. O Brasil não tem esse potencial industrial com custo baixíssimo, com mão de obra barata, com facilidade burocrática, com simplicidade tributária como existe na China. Então nós só temos o quê? Nós só temos a commodity para oferecer. Só que além disso, também ali no Mediterrâneo, gente, a China investiu em portos, na Itália, na Grécia. Então ela também vai pegar esses produtos produzidos na África e vai jogar no mercado europeu. Que isso pode desmontar esse sonho aí do mercado comum europeu entre a relação, né, do tratado que vai ter entre o Mercosul e a União Europeia. Então essa conquista aí que nós estamos sonhando e que não estamos caminhando por causa dessas briguinhas ideológicas que estão ocorrendo aqui entre lideranças na Argentina e lideranças atuais do Brasil, vão deixando a gente cada vez mais atrasado nesse processo, e o processo chinês na África está avançando. A prova disso, tá, que eles estão avançando lá em outros setores, os empréstimos, tá, gente, da China em relação à África cresceram muito. Nós temos ali, no ano 2000, 0, no ano 2001, 0, aí eles vão começar a emprestar 1 bilhão em 2002, 2 bilhões em 2003, aí vamos pular aqui, ó, em 2007 já foram 6, em 2013 18, em 2016 30. E isso pesquisado pela Universidade Johns Hopkins, ou seja, pesquisa americana, comprovando esse aumento da ação dos chineses em todo o mercado, na verdade, todo o comércio, tá? Investimentos sociais, isso são empréstimos, são ajudas para o desenvolvimento. Por quê? Porque eles querem também que os africanos se tornem consumidores dos seus produtos industriais. Tá? E agora, mais recentemente, nós temos aqui no UOL, 18 de setembro de 2020, uma análise do Felipe Zimoginski. E ele coloca como título, né, dessa reportagem: por que a África é mais atraente para a tecnologia chinesa do que o Brasil. Então essa disputa que falam, né, estão tentando colocar aqui a tecnologia chinesa, não é só aqui, gente. Eles têm outras opções para colocar, inclusive a África. Então percebam a nossa situação de fragilidade. Nós somos facilmente descartáveis em relação ao comércio pelos americanos. Nós somos facilmente pressionáveis pelos americanos em relação às questões ambientais, especialmente em relação à questão amazônica. Eu não estou dizendo que as críticas promovidas por lideranças na Europa, por exemplo, o presidente francês, ou críticas que virão agora do novo presidente americano, estão absolutamente corretas. Não. Se vocês olharem outros textos que eu comento sobre isso, há aí também muita informação distorcida, e sim, há outros interesses de franceses e de americanos. Porém, nós não estamos com essa bola toda não, gente. Nós estamos numa situação de fragilidade. E nós vamos ser criticados também por essas questões ambientais, em especial a região amazônica agora, pelo presidente americano. Se essas críticas são absolutamente verdades ou não, isso não importa muito, porque vai acabar fragilizando a situação do Brasil em relação ao comércio exterior. E a China, além dela ter opções de comprar as nossas commodities, como eu falei, em outros mercados, e pode sim impor pressões, como fez com relação à Austrália, em relação ao nosso produto, às nossas commodities, ela pode sim fazer isso. Tornar o mercado mais difícil, mas mais do que isso, ela está avançando em outras frentes para produzir alimentos em países onde ela vai ter uma influência muito maior, que são os países da África.
E aqui o Felipe Zimoginski está analisando a questão do investimento em tecnologia. E ele faz um comentário muito interessante em relação às fintechs, que são aquelas empresas de tecnologia relacionadas ao quê? Ao fluxo financeiro. É importante entender essa questão do fluxo financeiro. Por que a China tem um crescimento, gente, do seu PIB, um crescimento econômico tão relevante, tão maior que o nosso? Não é só a questão do volume de dinheiro, mas a velocidade com que esse dinheiro circula. Como esse dinheiro sai de um negócio, já é usado para pagar outro negócio, outra compra, outra compra. Então esse dinheiro circula de uma forma muito rápida, por quê? Porque se tem acesso ao dinheiro de uma forma muito rápida. Tanto na questão de crédito, né, de obter isso, mas a própria facilidade dos mecanismos que você vai utilizar para fazer essa compra. Então isso aqui no Brasil ainda é muito lento também. E quem veio para acelerar isso são essas fintechs. São esses aplicativos que nós usamos para comprar, pagar, emprestar, fazer investimentos, fazer as aplicações, né, tanto em fundos de investimento como nas bolsas. E o que acontece? Lá na África, o sistema bancário, esse sistema que nós temos aqui, né, dominado por grandes bancos ou que funcionam muito melhor nos Estados Unidos, na Europa, lá na África não tem. Então eles perceberam que não adiantava, os chineses perceberam que não adiantava perder tempo criando instituições bancárias burocráticas tradicionais. E o que eles estão fazendo? Investindo nessas fintechs, onde você vai baixar lá o aplicativo, vai fazer tudo na sua casa e começar a funcionar ali comprando, pagando, emprestando, investindo de uma forma muito rápida. Só que, ao final da reportagem, tá, o Felipe Zimoginski comenta o seguinte, olha que interessante, vou ler o texto. Se este não fosse, ou se esta, né, não fosse uma coluna especializada em tecnologia, poderíamos especular também como países como Angola, Moçambique e Sudão poderão substituir no futuro próximo. Eu vou dizer de novo as palavras. Substituir no futuro próximo os produtos brasileiros como provedores de commodities agrícolas e minerais para a China. Atualmente os ativos mais relevantes de nossa balança comercial. E dito, repetindo as palavras aqui do Felipe, gente, que nem é da área de agronegócio, da área de tecnologia, mas já está enxergando também esse problema, eu volto àquelas afirmativas que eu fazia há 10 anos atrás. Que o agronegócio brasileiro está numa situação de fragilidade. Por quê? Se esse avanço dos investimentos em produção de commodity da China, que estão na Ucrânia, estão na Argentina, estão na Rússia, e em especial na África, gente, avançar, eles vão fazer aquilo que eles querem fazer há muito tempo. Ter segurança, investimentos em países que eles têm absoluto controle sobre a produção e jogar o preço lá embaixo. Esse equilíbrio da balança comercial hoje não é o que a China planeja, né? Porque ela está vendendo o produto muito barato e está pagando caro por essas commodities. E como ela tem uma alta demanda, esse preço foi subindo, 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 subindo. E o que ela quer? Jogar esse preço da commodity lá embaixo. Até porque a China já está investindo em melhoria nas condições da sua sociedade. Nós estamos vendo um povo chinês elevando a sua qualidade de vida. E é óbvio que isso custa dinheiro. Então ela tem que melhorar esse equilíbrio, tem que começar a sobrar mais para a China. E como que ela vai fazer? Ela vai abaixar o preço disso, com ela mesmo fazendo esses investimentos, controlando esses investimentos. E aí nós podemos olhar a fragilidade que está o produtor de soja aqui no Brasil. O produtor de soja. Olha, faça o seguinte raciocínio comigo. O Brasil tem aumentado muito a área de produção de soja? Não. Na verdade, esse aumento de área de exploração de soja mesmo, se você considerar a região de pastagem do Cerrado
que se transformou em área de produção de soja, como aquele caso que eu comentei aqui de Goiás, vocês vão ver que essa área é menor ainda. O que nós conseguimos é aplicar em tecnologia e aumentar a produtividade. Aí até aqui todo mundo vai falar, ótimo, o agronegócio brasileiro está bombando. Tá, vamos continuar a análise. Se nós estamos aumentando a produtividade e o preço, devido a essa demanda da China, subiu nos últimos anos, você há de concordar comigo, então, que o produtor de soja, agora eu estou falando do homem do campo, e eu estou falando do produtor médio, eu não estou falando dos mega fazendeiros, não, gente. Eu estou falando do produtor de soja aqui da nossa região, aqui do Paraná, por exemplo. Você há de convir que ele devia estar ganhando mais dinheiro, né? E lá na Argentina também, que nós temos muito desses produtores médios. Não, ele não está. Nós estamos tendo um empobrecimento do produtor de soja. Nós temos regiões aqui no Paraná, uma bem próxima da gente aqui, próxima ali na cidade de Goerê, por exemplo, e vocês podem conferir isso conversando com as pessoas em Goerê, que são grandes produtores, investem em tecnologia, são produtores tradicionais que estão ali, segunda, terceira geração, onde boa parte dessa geração, inclusive, tem formação agronômica, desses novos produtores de soja, que eles estão tendo que estudar um novo modelo de produção para aumentar em escala, inclusive com maquinários. Por quê? Porque não está sendo mais viável a produção. Então, para um pouquinho e pensa, olha só, a gente está com uma produtividade muito maior, estão produzindo mais na mesma área, muito mais. O preço subiu. Como é que eu estou ficando mais pobre? E, inclusive, esse ficar mais pobre, gente, é um reflexo, é muito fácil você observar isso, como o número de propriedades, tanto no Brasil como na Argentina, que também adota esse modelo dessa produção de commodity, especialmente soja para essa exportação, o número de propriedades tem diminuído e o tamanho médio das propriedades tem aumentado, porque precisa ganhar em escala. Por isso que eu estou excluindo aqui desse comentário os mega produtores de soja. Estou falando do produtor médio. Está ficando inviável. Porque o que sobra de lucro para ele, gente, por unidade produzida, por tonelada, por saca de soja, é cada vez menor. Por quê? Porque boa parte de tudo que entra na conta dele, ele tem que pagar nessa tecnologia da semente, nessa tecnologia da máquina, nessa tecnologia dos fertilizantes, na tecnologia dos agrotóxicos em especial. Então, há sim um giro muito grande, mas esse dinheiro não fica propriamente no bolso do produtor. Então, a rentabilidade é cada vez menor. E todo mundo isso acha um fenômeno comum. Ah, é normal, é assim mesmo, nós temos que melhorar, ser mais eficiente, mais eficiente, mais eficiente. Agora veja só, você está gastando muito dinheiro, de todo aquele dinheiro que gira, você está gastando com estas empresas. Então, na verdade, a sua situação é muito frágil, porque você não pode errar. Se você errar em uma colheita, em um ano, se você não quebrar, estou falando do médio produtor para baixo, você vai demorar anos para colocar suas contas em dia. Porque o que sobra para você para pagar isso, inclusive os prejuízos, é muito pouco. Aí nós temos um aumento em grande escala em produção na África. O que vai acontecer? Qualquer queda que nós tivermos, tá, gente, no preço das commodities, o produtor brasileiro não tem margem para trabalhar com isso. Então o agronegócio, esse modelo atual, sim, ele está sustentando a economia. Isso é inegável, gente. Está sustentando a situação do Brasil. Mas ele não é toda essa potência que as pessoas acreditam. Ele está numa situação frágil. E eu estou vendo que tanto as lideranças do próprio agronegócio e o próprio Estado estão entrando num jogo, tá, que não permite a gente procurar alternativas para isso, alternativas do agronegócio. Eu não estou dizendo que o agronegócio é ruim, gente, ao contrário, ele é um grande negócio, talvez o melhor negócio. Quando nós pensamos nele como um todo, em tecnologia, biotecnologia, até a própria
preservação ambiental, a gente precisa sim do agronegócio para fazer isso. Não é um vídeo específico para comentar isso, podemos depois gravar em outro momento. Por que que o agronegócio é importante sim para a preservação ambiental? Alguns levantam essa bandeira de que o agronegócio é inimigo da preservação ambiental. Ao contrário, sem o agronegócio forte, lucrativo, aí sim nós teríamos uma crise ambiental aqui no país. Mas a gente discute isso num outro momento. Mas esse modelo, do jeito que ele está criado agora, nessa dependência do pacote tecnológico para ter esse tipo de produção, para exportar, com a possibilidade do nosso grande comprador ter a sua própria produção e conseguir jogar com esse preço, sim, esse modelo é muito frágil. E tá na hora, gente, de quem está aí no Ministério da Agricultura, tá na hora dos deputados dessa tão potente bancada ruralista começar a pensar um pouco nisso. Talvez membros da bancada ruralista, uma boa parte deles, sejam mega fazendeiros, então estão excluídos por enquanto dessa crise, ou são patrocinados, apoiados por grandes empresas do agronegócio ou mega produtores de soja. Então talvez são ruralistas, mas no fundo não têm interesse em proteger o médio e pequeno produtor de soja. E sim, existem médios e pequenos produtores de soja, porque parece assim, né? Só existe um mega produtor de soja capaz de competir e o restante é tudo agricultura familiar, nós vamos pensar numa produção interna. Não é bem assim, gente. Existe médio e pequeno produtor de soja, sim, e muito. Aqui no Paraná tem muitos. E fiquem de olho, tá, pessoal? Fique de olho. Você acha que às vezes você tem um representante ali no Congresso, como deputado, como senador, e que ele está representando os seus interesses como produtor. Não, às vezes ele está representando interesses de mega empresas do agronegócio e de mega produtores de soja nesse momento. E está na hora, sim, do Ministério da Agricultura olhar para esse problema e começar a estudar esse problema e pensar na fragilidade. Tá? Para aqueles que são mais próximos do estudo da economia teórica, sabem que as commodities têm essa questão dos hiperciclos. Não só commodity agrícola, todas elas. E não é uma questão de regra absoluta do gráfico, não é o gráfico que manda, gente. São as contingências, os fatos que estão ocorrendo ali no processo econômico, histórico, político, que acabam influenciando aquele gráfico. Tanto que o gráfico não tem uma exatidão. Então cuidado com isso. Tem gente que acha assim também que eu vou olhar o gráfico, o que o gráfico está dizendo, porque vai acontecer. Não, não é bem assim. Na verdade, o gráfico também é controlado, ele é montado, ele passa a existir por causa de fatos econômicos, sociais, políticos que estão ocorrendo. E é o que nós estamos vendo agora. Nós estamos vendo uma conjuntura mundial que aponta, talvez, para uma queda dos valores dessas commodities. E nós estamos tendo um produtor, aqui no Brasil, que está trabalhando com uma margem muito pequenininha. Muito pequenininha. Então, para o pequeno e para o médio produtor de soja, essa situação é muito frágil. Muito frágil. E nós precisamos começar a pensar num outro modelo de agronegócio. Poderíamos discutir essas possibilidades aqui, mas eu acho que o vídeo vai ficar muito longo. E seria interessante ouvir de vocês, os comentários de quem tiver acesso a esse vídeo, sobre o que você enxerga, quais são as possibilidades para o agronegócio começar a crescer em outras frentes. E o que nós poderíamos estar fazendo? Você como agricultor, você na sua cooperativa. Olha, acorda aí, viu, pequeno e médio produtor de soja. Talvez esse fenômeno, né, da compra de terras vai ocorrer de novo. E aí você talvez seja o próximo a ter que vender a sua propriedade. Então dá aí a sua opinião, se manifesta, começa a pensar nesse problema, pelo menos. E dependendo das manifestações, das ideias e dos comentários, é provável que a gente também possa fazer um vídeo sobre possibilidades para o agronegócio brasileiro. Tá bom? Gente, por favor,
esse é um vídeo que eu peço mesmo, por favor, não é só pela questão do canal, mas pela importância do assunto, tá? Que vocês compartilhem, se possível, e enviem para um representante, para um deputado federal, tente passar isso, chegar a um senador se você tiver contato. É muito importante. E o pessoal do Ministério da Agricultura, começa a pensar nisso, por favor. E é evidente, falando das questões em relação à diplomacia, ao comércio, nós estamos numa situação mais frágil, tanto em relação a americanos como em relação a chineses. E quando você está lidando com tanto um adversário como um parceiro num negócio, em que ele é muito mais forte que você tem que usar a inteligência, sabedoria. Fica aqui então esse comentário e agradeço muito a atenção de vocês. Valeu, um abraço.